Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria D. O tema desse episódio é ansiedade e isolamento na Covid-19. Pois é, mas antes da gente começar, vamos aos avisos gerais. Lembrando a vocês que o podcast Psiquiatria D tem mantido uma regularidade semanal dos seus episódios e que vocês estão convidados também a fazer a divulgação, fazer comentários nas redes sociais. Vocês vão encontrar as páginas agora no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Acho importante fazer uma contextualização de que ponto da pandemia nós estamos hoje. Então hoje é dia 28 de junho de 2020 e já se passaram 108 dias da primeira morte no Brasil por Covid. Estamos já há 103 dias em isolamento. O painel de informações do Ministério da Saúde, atualizado no dia de ontem, dia 27 de junho de 2020, mostra 1.313.667 casos confirmados totais de Covid no Brasil, sendo desses 57.070 mortes no total. Então aqui eu reforço, se possível, fique em casa. Pois é, Yara. E pra gente começar falando sobre ansiedade, eu acho bom te lembrar desse detalhe do fique em casa mesmo. Existe um clima devido a uma oscilação nos picos ao longo dos estados, das grandes capitais, e uma sensação global de que talvez a gente estaria no momento de menor preocupação com relação a esses dados. A gente se lembra que no começo, lá para março principalmente, houve respostas mais intensas, inclusive da população, na sua preocupação com o seu dia a dia. E eu não falo aqui exatamente de que as respostas estejam menos intensas em função simplesmente de uma maior necessidade financeira. Para muita gente, ter que sair para fazer os seus corres do dia a dia para conseguir garantir o dinheiro para pagar as contas é uma questão que não deixa muita opção. Mas existe também uma diminuição ou uma tentativa de negar a importância desse momento grave pelo qual nós passamos, e a gente não pode deixar de reforçar essas coisas aqui também. Como o tema de hoje é ansiedade e a gente vai falar sobre a sua relação com o isolamento e com o Covid-19, a gente precisa primeiro partir de algumas definições para que a gente possa falar como é que a gente pensa isso, como é que a psiquiatria hoje em dia tem pensado isso. Então, antes da gente falar propriamente de ansiedade, a gente vai começar falando sobre medo. E por que medo? Porque é a partir daquilo que a gente define como medo que a gente vai definir ansiedade. Medo, portanto, ele é a resposta de sobrevivência, uma resposta de adaptação que diversos animais têm a alguma ameaça que acontece no seu redor. Por exemplo, um caçador que possa estar ameaçando a vida daquela criatura. Por exemplo, uma situação ao redor, fogo, afogamento, ou mesmo algum objeto que possa estar vindo em sua direção de forma muito rápida e ela perceba que aquilo pode ameaçar a sua integridade física. Então, reforço, o medo, ele, ainda que a gente possa acreditar que ele possa ser paralisante em certas situações, ele carrega consigo uma forma também protetiva e um auxílio à sobrevivência. Então, o medo não é sempre ruim. A gente, inclusive, faz um esforço imenso com as crianças em explicar para elas a importância de sentir medo de algumas coisas, sentir medo do fogo, sentir medo de eletricidade, sentir medo de diversos aspectos da realidade que possam causar alguma ameaça às suas vidas. E o que seria ansiedade? Porque a gente define como medo inicialmente. Porque a ansiedade, ela pode ser definida como um medo sem que eu tenha um objeto que esteja me ameaçando. Aquela percepção de que alguma coisa ruim possa me ameaçar, ainda que não tenha um objeto para isso. Então veja, é como se eu entrasse no meio da floresta e percebesse que tem alguma coisa ali que me é ameaçadora, mas não sei dizer o que é. Isso é diferente de sentir medo, porque o medo, ele parte do pressuposto que eu entro numa floresta, vejo uma onça e aí eu fico com medo de que ela possa me matar. A ansiedade, ela pode parecer ruim em princípio, mas ela também não é ruim em princípio. O fato é que chegar num ambiente que eu desconheço e quais são as condições ambientais me leva a ficar mais precavido. Então esse exemplo da floresta é muito bom. Olha, eu saí de uma região que eu domino para uma região que não domino, talvez eu tenha que ser um pouco mais preocupado, tenho que prestar mais atenção, porque talvez existam ameaças aqui e que possam me fazer mal de alguma forma. Ou até mesmo, tem um exemplo clássico que a gente usa para pensar a coisa da ansiedade, que é o exemplo de um coelho que está no meio do mato e ele vê algumas folhas se mexendo. Ele pode fingir que nada está acontecendo ali, ele pode se preocupar com aquilo, ele pode sair correndo. Para a sobrevivência dele, provavelmente correr quando a folhinha se mexe é uma forma de aumentar a sua chance de sobrevida. E por que eu digo isso?
Porque ainda que na maioria das vezes você não tenha um predador ali, algumas vezes vai estar. E aí essa ansiedade, que esse medo antecipatório contra alguma coisa de ruim que possa acontecer, possa ser uma coisa muito bacana, pode aumentar a chance de sobreviver também. O ser humano, portanto, ele não é diferente dos outros animais nesse aspecto. A gente carrega conosco medo e carrega também ansiedade. Então a gente carrega esse medo, que é essa sensação, né, de preocupação com relação a alguma coisa que possa nos estar ameaçando, que a gente sabe o que é. Mas a gente carrega também ansiedade, que é o medo de que alguma coisa de ruim possa nos acontecer, ainda que não tenha objeto no qual a gente possa dizer que a fonte é essa. Então, a ansiedade, ela carrega no ser humano uma relação muito intensa com a percepção que a gente tem da realidade. Ainda que a gente possa dizer, olha, eu estou ansioso porque tem uma prova que vai acontecer amanhã e essa prova me deixa preocupado, ou estou ansioso porque eu não sei como é que estão as condições de vida das pessoas que estão ao meu redor, que eu estou ansioso porque eu não sei como é que é essa coisa de me contaminar ou não. O fato é que essa ansiedade, ou seja, não saber exatamente como é que vai ser o futuro de amanhã, ele pode nos ser muito útil no momento que ele nos auxilia a nos preparar para o futuro e tomar medidas de precaução, ou ele pode ser muito ruim, porque ele pode ser inclusive paralisante. E é bom te lembrar que a ansiedade, ela carrega elementos que têm relação com o ambiente e que têm relação conosco mesmo. Então essa ansiedade, ela pode ser maior em certas situações, não é? E a gente conhece que situações são essas, situações que a gente é colocado à prova sem saber do futuro. A gente tende a ficar com mais ansiedade, mas também tem que ser subjetivas à nossa própria formação. E existem algumas pessoas que, por condições muito objetivas da sua formação pessoal, sua relação com família, sua relação, como é que ela aprendeu a lidar com situações difíceis, ou até mesmo o momento que ela está passando ali, não é? Por exemplo, o uso de substância química, o momento mais difícil de vida, ou uma sobrecarga de tarefas que pode levar essa pessoa a se sentir mais ansiosa. A gente está num momento que não nos falta motivo para ter ansiedade. E eu falo isso porque normalmente é o que o Rondinelli falou. Nós temos ansiedade do que é novo, do desconhecido, da parte desconhecida da floresta, que nem ele falou agora há pouco. E a gente não conhece muito o que está acontecendo. A gente não conhece o vírus que está causando a doença. A gente não conhece essa doença muito bem. Estamos agora aprendendo os desdobramentos, o curso desse quadro, né? Quando a pessoa é acometida pelo coronavírus. E aí, quando a gente não tem tratamento, quando a gente não tem uma vacina, o jeito que a gente tem de se precaver, de se prevenir, é isolando. Por isso que foi sugerido, não imposto, um isolamento. Então, quando a gente está isolado, isso pode aumentar as nossas ansiedades. Então, se você está sozinho, só pelo fato de você não ter mais o contato com as pessoas que você tinha, de você ter uma percepção do tempo quando você passa sozinho em casa, isso pode ser muito ansiogênico, então isso pode causar muita ansiedade. Algumas pessoas que são do grupo de risco ficam mais ansiosas, ainda mais com tanto de informações que tem. Se você é grupo de risco, se você é idoso, se você tem doenças crônicas, fique alerta. A doença pode ser mais complicada para você. Isso causa uma ansiedade também. Outras pessoas não estão ansiosas por ficar em casa. Pelo contrário, ficam ansiosas porque elas precisam sair de casa. E a exposição, então ter que pegar um transporte público, ter que andar na rua, ter que atender o público, causa esse medo, um medo de contágio, um medo de talvez levar a doença para dentro de casa, para quem tem família. Algumas pessoas também ficam, quando aparecem alguns sintomas, estou com febre, estou com uma dor de garganta. Será que é só uma dor de garganta mesmo? Será que é coronavírus? Tudo isso leva a um quadro ansioso. A própria internação de quem já adoeceu, na internação, muitas das pessoas, principalmente as mais graves, ficarão isoladas de outros pacientes. E a equipe de saúde também fica mais distante, de certa forma, dessa pessoa. Ela só vai entrar no quarto quando for para fazer alguma avaliação, quando for para fazer algum procedimento. Então essa pessoa, na maior parte do tempo, vai ficar sozinha. E com isso, ela pode ter, muito medo, pode ter angústia, pode ter uma incerteza muito grande do futuro. A gente pode ficar muito ansioso também em relação aos nossos familiares. Então, não só o nosso contágio causa ansiedade. Você não consegue
se apropriar do que o outro está fazendo, do que todos os seus familiares fazem, do que todos os seus amigos fazem. Em alguns momentos a gente tem medo também, a gente teme que eles fiquem doentes. Como o Rondinelli falou um pouco antes, nós temos contas para pagar. E essa incerteza do futuro, uma incerteza se a gente vai ter trabalho, se a gente vai ter dinheiro, ou como que vai ser tudo depois da pandemia. Se o trabalho que eu tenho agora, que minimamente está garantido nos próximos meses, se ele vai se sustentar. Todos esses motivos são motivos mais do que importantes para a gente ficar apreensivo, para a gente temer, para a gente ter ansiedade. E antes, quando a gente estava numa outra rotina, a gente até conseguia fazer uma coisa ou outra que nos deixava menos ansioso. Então a gente conseguia fazer uma atividade física ao ar livre, conseguia ter o contato com outras pessoas, sair, se divertir, viajar. E tudo isso agora não é mais possível. Pois é, Yara, pois é. Eu acho que quem tá ouvindo a gente deve estar pensando nesse momento assim, nossa, mas é o que eu tô pensando mesmo isso aqui, sabe? Ou mesmo algumas pessoas que se veem como pessoas mais calmas, eu penso sobre isso, eu sou uma pessoa calma, mas mesmo em situações como essa eu me senti mais ansioso nos últimos meses. Principalmente com as notícias que vinham se acumulando, com a falta de definição de alguns processos. O que eu quero dizer é que isso é uma resposta legítima e esperada. Como você veio dizendo, Yara, sobre a maneira como a sociedade vem colocando pra gente alguns impasses, eu queria trazer aqui também algumas coisas que não nos ajudam nesse momento. Eu tenho ouvido muito hoje em dia uma questão de definição, né, de que um bom estilo de vida é um estilo de vida mais competitivo, como se isso fosse mais saudável. E a gente tem visto que não é isso. Eu tenho visto com frequência o pessoal usando uma metáfora de que você tem que estar constantemente motivado, você tem que sentir como se tivesse que dar conta das coisas o tempo todo, tem que estar sempre inquieto, sempre procurando respostas novas. E veja, de alguma forma isso é parte mesmo da nossa existência, né? Uma certa inquietude, um certo desejo por conseguir melhores condições de vida, ou por conseguir atingir alguns objetivos, das mais diversas ordens de uma ordem afetiva, de uma ordem material, de uma ordem familiar. Mas o que me causa preocupação é que por trás desse discurso vem a ideia de que você tem que estar ansioso, né, com alguma coisa que possa acontecer. Eu tenho visto mais recentemente algumas pessoas divulgando uma metáfora aí de uma história de alguns pescadores orientais que, ao pescar os peixes, queriam que os peixes tivessem um sabor adequado para que fossem consumidos in natura. E aí colocavam um tubarão dentro de um tanque contendo esses peixes para que os peixes ficassem correndo do tubarão frequentemente. Veja o que essa metáfora significa pra gente. Ela parte do princípio que a gente tem que agir como se tivesse sempre algum perigo iminente pra gente. E essa é a sensação que uma pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade tem, uma sensação de um perigo iminente. E a resposta geral que vocês vão ter ao conversar com pessoas como essa é que a vida não é boa em função disso. Posso dizer a vocês com certeza que as queixas ansiosas são as principais queixas no consultório psiquiátrico hoje em dia. Ainda que a gente possa dizer que a principal doença psiquiátrica seja a depressão, quem mais procura a gente são pessoas ansiosas. A gente vai começar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o que eu estou tentando trazer e aí reforçar o que a Yara disse é que a gente vive numa sociedade ansiogênica. E você deve estar pensando assim, mas ansiogênica é o quê? Ansiogênica é um nome chique que significa aquilo que me deixa ansioso. E essa sociedade ansiogênica, ela se manifesta nessas condições que a Yara trouxe, que vão trazer pra gente uma sensação de que meu tempo nunca é suficiente, o dia nunca é suficiente, eu me esforço, parece que meu esforço nunca é suficiente, então eu sempre estou correndo atrás de alguma coisa. Isso aparece, por exemplo, nas jornadas duplas, jornadas triplas, principalmente nas costas das mulheres. Trabalham fora de casa, tem que chegar em casa, cuidar também da casa, tem que cuidar da família, tem que se desdobrar para ter um outro trabalho às vezes, para conseguir juntar um dinheirinho a mais. Resultado prático, isso vai se manifestar em diversos sintomas mesmo. E quais são os sintomas mais característicos que a gente pode trazer assim? São de duas ordens. São sintomas mais de natureza mental, outro de natureza física. Você deve estar pensando assim, olha, eu sou ansioso, eu sei bem como é que é isso. Vamos ver se é uma coisa que serve para você também? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala do ponto de vista mais mental, a gente vai falar de pensamentos muito acelerados, principalmente acontecem à noite, antes de dormir, parece que o cérebro da gente volta ali e quer começar a repassar como é que foi o dia e se preocupar com o dia seguinte.
uma sensação, como eu já falei aqui, de que o tempo não é suficiente, pensamentos como a gente fala de catástrofe, né? Então a mente da gente às vezes se pega pensando em desfechos, né, muito ruins que podem acontecer para alguma coisa. Eu tô pensando, vou dar um exemplo aqui. Amanhã eu tenho que apresentar um trabalho na escola. Poxa, eu vou chegar para apresentar esse trabalho na escola, e aí eu vou gaguejar na hora, aí vão rir de mim, e aí eu não vou conseguir falar nada, eu vou começar a chorar, vou tomar nota ruim e tudo vai dar errado. Pensamento catastrófico esse. Para além disso, algumas pessoas chegam a contar pra gente que em situações muito intensas, elas chegam até a ter um certo estranhamento com relação ao seu próprio corpo, um estranhamento com relação à realidade, parece que eles estão andando em nuvens. É o nome que a gente dá aí para fenômenos de desrealização, despersonalização. Vocês vão encontrar por aí também. Esses sintomas são sintomas também possíveis. Agora, do ponto de vista físico, aparecem outros sintomas que aí todos nós já conhecemos muito bem também. Você deve estar pensando, agora eu acho que eu vou me reconhecer melhor. Então, a sensação da mão sono frio, a sensação do coração batendo mais rápido, a respiração que fica acelerada, fica mais curta, parece que você vai falar, a voz vai ficando mais fina, ou a palavra não consegue sair, tremores no corpo. Algumas pessoas vão sentir uma tensão no corpo também, outras vão sentir o oposto, vão sentir as pernas ficando mais moles também. Ou seja, um conjunto de sintomas aí que surgem, tanto do ponto de vista da mente como do ponto de vista do corpo, que vão caracterizar essas sensações de ansiedade. E a pergunta é, mas isso, como você disse lá no começo, Rondinelli, isso pode ser uma reação esperada, inclusive, né? Eu tô ali andando no meio da rua, aparece uma onça. É claro que eu vou ter reações como essa, eu vou ter reações que me preparam para correr do bicho, ou se eu for, inclusive, se eu me achar um pouco mais corajoso, até para enfrentar o animal, mesmo porque às vezes não vai ter muita opção que não seja essa. Quando é que isso passa a ser um problema? Quando é que a gente passa a dar atenção para isso? Olha, o problema surge quando isso começa a prejudicar a nossa vida. E quando começa a surgir, tem que ter alguma razão para isso. A Yara reforçou muito bem ali quais são as questões ambientais, as questões da sociedade sobre isso. E essas questões, dificilmente a gente vai conseguir encontrar grandes respostas no consultório. A gente vai precisar de respostas coletivas para isso, repensar que estilo de vida é esse, repensar que política pública a gente tem para nos auxiliar e por aí vai. Mas tem formas aí que a gente pode utilizar na clínica que vão ser de muito bom uso, né, para todos nós. Então, primeiro é entender que esses sinais e sintomas eles têm que causar algum sofrimento, algum mal-estar para a pessoa a ponto de prejudicá-la no seu dia a dia. Outra questão para a gente lembrar também é que esses sintomas tendem a começar na idade jovem, para o adulto jovem, como a gente costuma dizer, né? Para quem ali está entre 18 a 20 anos de idade, a maior parte dos transtornos de ansiedade começam ali. E não à toa, porque normalmente é a fase da vida na qual a gente é mais cobrado, inclusive. A gente tá saindo da casa dos pais, ou a gente tá pra sair, a gente se torna adulto, e daí as cobranças começam a vir, pagar boleto, pensar como é que vai ser o futuro, como é que vai ser essa vida amorosa, a circulação fica mais restrita, a sociedade muda também a percepção sobre você. É bacana também te lembrar, não é, Yara? E aí, quem tá em casa provavelmente vai dizer isso, olha, é bem verdade o que você tá dizendo aqui, é que são mais comuns em mulheres tais sintomas. E a gente entende que não é porque as mulheres sofram de alguma coisa intrínseca no seu corpo que gere isso, necessariamente. A gente tem de dar uma percepção cada vez maior que as cobranças duplicadas ou triplicadas sobre as mulheres são um forte elemento para causar mais sintomas ansiosos, desde o nascimento das meninas até as cobranças diárias que as mulheres adultas sofrem também no seu cotidiano. Agora, existe também uma hipótese de que exista uma baixa notificação de casos de homens que sofrem de sintomas ansiosos devido ao uso de substância química, devido ao uso de drogas como forma de compensar isso. O que acontece? Todo mundo aqui conhece a história, e isso em filmes de adolescente aparece também nas conversas de pessoas próximas, daquele homem, daquele adolescente que numa situação de dificuldade, numa situação de ansiedade, ele toma uma dose de álcool para conseguir exercer alguma função. Ou faz uso do cigarro, ou faz uso da maconha, e daí isso seria uma forma de se automedicar, eu coloco isso entre aspas, uma tentativa dessa pessoa lidar com a própria ansiedade dela. Na prática, isso significaria que a pessoa, quando se vê em situações de grande ansiedade, ela faz uso de alguma substância química para compensar isso. Como são hábitos que são mais ou menos tolerados, dependendo do grupo social que você estiver, eles podem se tornar hábitos, inclusive, comuns ao dia a dia dessa pessoa e podem acobertar aí algum transtorno de ansiedade. Portanto, a gente tem dúvidas com relação a isso. No geral, o curso desses transtornos psiquiátricos são cursos que se cronificam. O que isso significa? Você deve estar pensando assim, como assim crônico, né? O que esse termo significa?
pra gente. Isso significa que, se não for tratado, a tendência é que esses sintomas permaneçam até o final da vida. A notícia boa é que existe tratamento para eles. A notícia ruim é que, se não forem tratados, eles podem inclusive evoluir para quadros cada vez mais graves com a idade. Então, por isso, a gente tem que ficar muito atento, e a gente vai falar daqui a pouco sobre quando é que a gente tem que procurar atenção médica para que a gente possa avaliar o que está se passando. Então, olha só, existem manifestações diversas desses transtornos de ansiedade. Então, tem o transtorno de ansiedade generalizada, no qual a pessoa sofre de sintomas com uma frequência alta, né? Então, a pessoa se queixa aí de se sentir-se ansiosa a maior parte dos dias, maior parte do tempo também. Então, esses sintomas que eu narrei como sintomas de ansiedade são sintomas de forma difusa, a pessoa percebe isso no dia a dia dela. Então, um certo incômodo, um certo mal-estar que vem e volta, mas está ali quase todos os dias. Tem pessoas que vão se queixar dos ataques de pânico, que são sintomas que vêm de forma mais abrupta, né? Eles vêm, duram alguns minutos, para a pessoa que passa parece que é uma eternidade, a pessoa não consegue prestar atenção no que está ao redor dela, sente um medo intenso de que alguma coisa de ruim, muito ruim pode acontecer. Algumas pessoas dizem que não conseguem nem pensar nada na hora, só sentem uma vontade de sair correndo daquele lugar. Tem outras manifestações, como o medo imenso de sair para espaços públicos, como a agorafobia, a pessoa não se sente bem em espaços abertos, em espaços que não sejam o ambiente doméstico dela. Tem uma sensação de que uma coisa muito ruim pode acontecer ali, de que se ela tiver algum problema de saúde não vai ter quem possa auxiliá-la também. Você tem a fobia social, acontece principalmente na juventude, uma dificuldade de conversar em espaços públicos. E aí, a grande diferença é que a pessoa no espaço íntimo dela, ela pode cantar, dançar, pode ser uma grande cantora ali embaixo do chuveiro, quando tá caindo água, mas quando ela tem que falar em público, ela se sente muito, mas muito pressionada e não consegue desempenhar a função dela. E tem as fobias diversas, não é? Pra gente ficar aqui em alguns exemplos, que é uma ansiedade imensa que a pessoa tem em frente a alguma coisa que não causaria medo. Então podem ser palhaços, podem ser locais, podem ser uma posição que ela ocupe, pode ser altura, pode ser algum inseto que não causaria nenhum medo para ela, e por aí vai. O que eu acho que tem que ficar evidente aqui pra gente é que existem diversas manifestações dos transtornos ansiosos. E na medida em que algum desses sintomas passem a causar mal-estar pra gente, a gente precisa ficar de olho neles. No isolamento especificamente, o que a gente tem percebido? Que algumas pessoas que estão em situação de isolamento têm começado a desenvolver sintomas compatíveis com alguns desses quadros, principalmente com o avanço do tempo. Então, quanto mais tempo de isolamento a gente tem, aparentemente maior a chance de desenvolver esses sintomas. E quando eu falo de isolamento, eu falo de isolamento social, né? Então, a dificuldade de encontrar pessoas, como a Yara já citou muito bem. Você deve estar se reconhecendo aqui agora. Poxa, quanto mais tempo em casa, quanto mais tempo isolado, quanto menor ou mais curta ficou a minha rotina fora de casa, parece que eu mais senti esses sintomas também. Assim como também existem pessoas que já tinham um diagnóstico compatível com algum desses quadros que eu discuti agora com vocês, e essas pessoas estão dizendo o que pra gente? Olha, eu acho que piorou depois que eu comecei a ficar isolado também. Tanto pelo isolamento quanto por receios que a Yara já citou aqui. Pode ser seu caso, um caso como esse também. A gente tem também pessoas que já haviam recebido alta, estavam bem já há meses, anos, e viram aí uma piora de novo, viram os quadros voltarem também, viram essa forma de sofrimento se apresentar novamente. Assim como a gente também tem visto pessoas que estavam em tratamento, vinham com alguma dificuldade ali para conseguir encontrar a resposta, ou seja, tinham melhora parcial, alguns sintomas estavam bem controlados, outros nem tanto, e que viram a piora global desses sintomas depois do isolamento. O que a gente está dizendo? Está dizendo com isso é que o transtorno de ansiedade não é simplesmente alguma coisa que surge na nossa vida e aí o isolamento não tem impacto. Ele tem impacto sim, é legítimo que a gente possa falar sobre ele, é legítimo que você possa falar sobre ele. Mas mais importante que isso é saber em que posição que você está com relação a esses sintomas, com relação a essa forma de sofrimento e o que pode ser feito a partir disso. Acho que a Yara vai falar um pouquinho sobre isso agora, não é, Yara? Vai trazer um pouquinho pra gente algumas coisas que possam nos auxiliar com isso. Provavelmente você que se identificou com alguma coisa que a gente já falou até agora deve estar se perguntando: o que eu posso fazer para melhorar o que eu estou sentindo? Ou então para que as coisas não piorem ainda mais? Ou quem está ouvindo aqui e até agora não se identificou com nada, pode ter pensado no mínimo: o que eu posso fazer para prevenir que isso aconteça comigo? Então acho que é importante a gente falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer dentro de casa, na nossa rotina, que pode colaborar muito
com a melhora do nosso bem-estar agora na pandemia. É muito importante que a gente tenha uma rotina, mesmo dentro de casa. Quando a gente estava fora, quando a gente estava trabalhando na rua, então a gente tinha horário para acordar, horário para assumir o emprego, horário para almoço, horário de saída. A gente não deve perder essa rotina de vista. Então, se eu estou em casa, se eu estou fazendo home office, né, se eu estou trabalhando em casa, meus filhos estão em casa, né, para quem tem filho, estão estudando em casa, o que a gente pode fazer? Vamos colocar uma rotina. Então, é importante que a gente ainda tenha o horário para acordar, então o horário para fazer o café da manhã, talvez reunir a família em um certo momento, assumir o trabalho, ter as pausas corretas de almoço, tanto para adulto quanto criança, ter tudo programado, uma retomada. Não é porque estou em casa que eu vou poder trabalhar a qualquer hora. Não é bacana. Então coloque horários, faça uma rotina. Nessa rotina, é essencial que esteja adequado também a sua alimentação, uma alimentação saudável. Não é porque está em casa que talvez você não seja um chefe de cozinha que você não vai fazer um almoço bacana, um jantar bacana, ter alimentos de qualidade dentro de casa. A gente não pode esquecer também da hidratação. Manter-se hidratado. Quando a gente desidrata, a gente pode ter alguns sintomas, a gente pode sentir mal, algum mal-estar ao longo do dia, e a gente confunde esse mal-estar físico com algo de ansioso, ou então com uma dificuldade para fazer algumas coisas, uma má disposição, e às vezes é só a falta de água. Se dentro dessa sua nova rotina, dentro de casa, você puder colocar horário também para atividade física, é muito bacana. Ah, mas meu apartamento é muito pequeno e não dá nem para eu fazer uma caminhada em casa, não dá nem dançar, não tem como. Faça exercícios no lugar, hoje no YouTube, na televisão, tem vários canais, vários espaços que dá para você se exercitar em lugares pequenos, utilizando coisas que você tem em casa mesmo. Então, saco de feijão, saco de fubá e assim vai. E mais uma coisa super importante. Não é porque você está em casa que você está de férias, mesmo que você não esteja estudando ou trabalhando. Então não é bacana fazer um aumento do uso de álcool, de tabaco, né, que é o cigarro, e de outras drogas que você faria num contexto social, ou não. Tudo isso pode piorar muito seus sintomas se você tiver, ou então pode ser responsável para que você abra um novo quadro, para que você comece a ter sintomas. Muito bacana isso que você acabou de dizer, Yara, porque isso traz pra gente algumas coisas que são medidas do dia a dia mesmo e que a gente pode tentar adaptar pra nossa vida. E eu tenho usado muito essa palavra hoje e aí eu acho que serve bastante pra gente pensar conjuntamente aqui, você que tá ouvindo a gente, que é a adaptação. Então, em que medida eu posso trazer isso? Estou reforçando aqui o que a Yara disse. Em que medida eu posso trazer isso para o meu dia a dia? A gente sabe que existem as mais diversas condições de vida, as mais diversas condições de sociabilidade. E eu quero reforçar que a questão é a adaptação. Em que medida isso pode ser trazido para cá? Lembrando que essas medidas protetivas globais, elas carregam também a necessidade de medidas protetivas coletivas, eu tenho insistido muito nisso. Então vamos pensar em conjunto aí como é que a gente pode, inclusive, pressionar o poder público para que a gente tenha condições mais dignas de vida também, para não ter que sofrer com tantas dificuldades, para além do medo já causado pelo Covid ou pela ansiedade causada pela expectativa do que pode acontecer de ruim. Para além disso, eu queria reforçar aqui, Yara, alguns sinais de atenção que quem está ouvindo a gente pode se valer para procurar uma equipe de saúde, procurar profissionais da área, profissionais especializados para que possam auxiliar com isso. São sinais que a gente encontra bastante no consultório e queria dividir com vocês. Então tem alguns sinais de atenção que são bastante relevantes. Pessoas que já têm um diagnóstico de algum transtorno de ansiedade e que percebem que os sintomas têm ficado mais intensos ou a resposta ao tratamento não tem sido tão bacana mais. É hora de voltar e procurar ajuda. Pessoas que têm iniciado sintomas que nunca tiveram antes. Olha, tem sintomas aqui. Tentei fazer algumas coisas que eu vi por aí, então tentei me acalmar de alguma forma, tentei fazer atividade física em casa, tentei dialogar com pessoas conhecidas, tentei aí fazer com a alimentação, com a atividade física, diminuir a quantidade de substância química que eu vim usando e mesmo assim os sintomas de ansiedade
não melhoraram, inclusive estão piorando. É hora também de procurar a equipe para pedir ajuda. Gente que já faz tratamento e começou a sentir novos sintomas, hora de procurar ajuda também. Assim como quem andava um pouco com tratamento um pouco irregular, faltava em consultas, usava as medicações de forma não regular e está sentindo o peso disso agora. Lembrar que existem quadros de urgência e emergência que podem cursar com os sintomas de ansiedade. Então, a pessoa tentar se machucar de alguma forma, a pessoa começa a pensar em tirar a própria vida, que os sintomas se tornarem insuportáveis, ou até tentou fazer isso. Então, tem que procurar auxílio profissional imediatamente. Não é para ficar para amanhã não, ou imaginar que foi uma coisa que vai passar. Pode voltar a acontecer e aí o desfecho pode ser muito ruim. E muita atenção, mas muita atenção mesmo caso você esteja fazendo uso de substância química para compensar o que vem se passando. Me explico. Algumas pessoas têm percebido um aumento principalmente do álcool e do cigarro nesse momento de isolamento, pelas preocupações diversas que a gente já vem falando aqui nesse episódio. E o resultado disso, a gente precisa reforçar aqui que essas substâncias químicas, elas no geral podem causar uma sensação de alívio no uso dela, mas eles podem também piorar os sintomas. Quais são as principais substâncias que as pessoas usam de forma a compensar os sintomas de ansiedade? São o álcool, o tabaco e a cannabis. O álcool, porque ele causa uma sensação de relaxamento imediata ao uso dele nas primeiras fases. O cigarro também tem o mesmo efeito, as pessoas fumantes ou as que fumam de forma eventual têm feito uso também com esse objetivo, e o uso da cannabis. O que a gente gostaria de dividir com vocês é que essas substâncias químicas elas podem piorar os sintomas de ansiedade. Podem piorar os sintomas de ansiedade, inclusive durante o uso delas. Não é incomum ou infrequente que a gente encontre casos, principalmente de adultos jovens ou de adolescentes, que sofrendo de sintomas de ansiedade fazem uso da cannabis e acabam tendo um ataque de pânico, acabam tendo uma piora do seu quadro. Não estou dizendo que sejam todos, mas é alguma coisa que é relevante para a gente pensar. E pensar também sobre o risco que você corre aí de desenvolver um transtorno por dependência química a partir desse uso, ou se você já tem um transtorno por dependência química de alguma dessas substâncias, piorá-lo mais ainda. Para resumir tudo o que foi dito até agora, esse episódio falou sobre a ansiedade no isolamento em tempos de Covid. Fizemos uma perspectiva de como que está a pandemia agora e desenrolamos o assunto sobre o medo e sobre a ansiedade. A gente falou que pela Covid ser uma doença nova, causada por um vírus praticamente ainda desconhecido, a gente tem muito medo do que pode acontecer nesse período da doença e no período que vem, quando tiver um controle maior dessa crise. Falamos sobre os sintomas de ansiedade, os mais comuns, que podem ser desde coração acelerado, pensamentos muito rápidos, preocupações excessivas com o futuro, alteração do sono, dificuldade para descansar, na preocupação excessiva com você e com os outros, pensamentos catastróficos, por exemplo. Também falamos dos motivos que estamos vivendo atualmente que pode nos causar ansiedade e que tem muito a ver com a sociedade que a gente está inserido atualmente. Uma sociedade que gera, por si só, sem pandemia, ansiedade na gente. Falamos também sobre medidas que podemos tomar em casa para que a gente consiga reduzir sintomas e prevenir novos sintomas de ansiedade. E se tudo que foi feito, se você se enquadrou e você acha que está tendo prejuízo na sua vida por causa desses sintomas, por causa da situação atual, a gente reforça. Procure ajuda. Então vamos dando os últimos informes, convidando você para participar e acompanhar também nas redes sociais as divulgações do Psiquiatria D. Lembrar que nós estamos em todos ou nos principais agregadores de podcast nesse momento, então Spotify, Deezer, Google Podcasts, na Apple, por aí vai. Convidar você também a divulgar esses episódios, conversar sobre ele, vir conversar com a gente também, participar na construção dos episódios. O episódio de hoje, inclusive, foi uma sugestão que a gente teve nas últimas semanas. E agradecer também quem já tem feito esse trabalho, tem sido muito bacana aí, a gente vê o crescimento do número de pessoas que têm ouvindo, a gente tem acompanhado a repercussão também, tem sido muito bacana, vocês estão sendo muito legais com a gente. Nesse episódio nós usamos dados do Ministério da Saúde. Bom, então vamos nos despedindo por hoje, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima.